Glória a Deus, querido, então foi para a liberdade que Cristo nos libertou, amém? O sacrifício da cruz não foi em vão, o sacrifício na cruz foi por você, foi por mim. Então nós não podemos nos conformar com aquilo que tenta nos aprisionar, nós não podemos nos conformar com o medo, com a insegurança, com o pecado, porque a palavra de Deus nos diz que Cristo já nos libertou, amém? Tem mais algum recado, Gabriel, para passar? Vamos orar pela nossa cidade, né? Vamos nos colocar de pé para que nós possamos estar orando pelas vidas, pelas famílias da nossa cidade, da nossa nação. Amém. Vamos fechar nossos olhos. Se você quiser estender as suas mãos para a direção onde fica a sua casa, pode ficar à vontade. Deus, em nome de Jesus, Senhor, nós queremos neste momento, Pai, clamar pela tua proteção, Pai, pelos teus anjos guardando e protegendo, Deus, cada vida nesta cidade, cada família, Deus, que o Senhor possa colocar anjos, Pai, acampados em cada lar. Nós queremos declarar, Senhor, um avivamento sobre a nossa cidade. Senhor, nós queremos declarar vidas sendo transformadas, sendo curadas. Senhor, em nome de Jesus, nós clamamos, Pai, para que os teus anjos possam nesse momento, Pai, entrar em cada leito de cada hospital, Deus, em cada quarto, Pai, que haja cura, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa guardar, Deus, proteger, Deus, em nome de Jesus, Pai, as pessoas que estão trabalhando em cada hospital, Deus, cada pessoa que tem se colocado à disposição para ajudar vidas, Deus, cada médico, cada enfermeiro, Deus, nós queremos pedir por consolo para as famílias, Deus, que passaram por perdas, famílias que perderam entes queridos, que o Senhor possa trazer paz aos corações, que o Senhor possa trazer consolo. Deus, nós oramos por toda a nossa nação, Pai, envia os teus anjos, Deus, em nome de Jesus, nós clamamos, Pai, crendo na tua ação, crendo, Senhor, no teu poder, crendo, Senhor, que essa pandemia, ela perde as forças, Deus, crendo, Pai, no milagre que vem dos céus, em nome de Jesus, guarda, Deus, as nossas vidas, proteja tudo aquilo que está ligado a cada um de nós, em nome de Jesus, amém e amém. Vamos aplaudir, querido, o nome do Senhor, aleluias. Pode se sentar. Só para reforçar, lembrando dos horários dos cultos que voltaram aos horários que já era aqui no Cangeranos, amém? Então o culto quebra de maldição na terça-feira às 19h30 e o culto de domingo pela manhã às 9h e à noite às 19 horas. Vou chamar o missionário João Eduardo para estar ministrando a palavra. Amém, igreja. Paz do Senhor a todos, boa noite. Nós estamos, nessa campanha maravilhosa conquistando a minha liberdade, a liberdade que Deus nos deu, a liberdade que Deus nos entregou através de Cristo naquela cruz, Cristo, Ele morreu para que nós tivéssemos liberdade, para que nós estivéssemos aqui essa noite, tendo acesso à santidade de Deus, E isso é motivo de alegria. Eu vejo que muitas das vezes o próprio cristão, ele não entende a riqueza que está na palavra de Deus, a riqueza do que foi o sacrifício de Jesus naquela cruz, a riqueza do que simboliza Jesus em nossas vidas. Eu quero ler com vocês um texto hoje no livro de João, no capítulo 8, verso 31. Vamos ler o 31 e o 32. Dizia, pois, Jesus aos judeus que nele creram: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sois meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém, queridos? Então, a palavra de Deus aqui nos mostra que qual verdade que nos liberta? Qual a liberdade que você está procurando aqui essa noite? O que você tem colocado diante de Deus? Qual tem sido o seu clamor? Qual tem sido a sua oração? Quais as barreiras que você não conseguiu vencer na sua vida até hoje? Então aqui Jesus, ele afirma para aqueles que creram. Aqui no verso 31, Jesus, ele nos dá uma chave,
aos judeus, dizia pois Jesus, aos judeus que nele creram. Então aqui Jesus nos mostra que, primeiramente, você tem que crer. Você tem que crer que Jesus pode transformar a sua vida. Você tem que crer que o Evangelho, que a verdade, ela pode te libertar, pode te levar você a lugares que você nunca imaginou estar. Pode levar você a lugares de bênçãos, lugares de abundância. Então aqui Jesus ele nos afirma, para aqueles que creem nele, para aqueles que acreditam, e aqueles que andam segundo a sua palavra, que serão verdadeiramente libertos. Amém, igreja? Feche seus olhos, coloque a mão sobre o seu coração, vamos orar para que o Espírito Santo de Deus nos dê discernimento, nos dê sabedoria da sua palavra essa noite. Ó Deus, Pai, nós nos colocamos, ó Pai, diante de Ti. Eu me coloco, ó Pai, diante da sua palavra, ó Deus, e eu coloco, ó Senhor, a sua igreja diante da sua presença, ó Pai. Que o seu amor, que a sua graça estejam sobre essas vidas, que eles possam, Senhor, essa noite te aceitar, te entender, te buscar, ó Pai, que a liberdade, ó Pai, que Tu concedestes, que Tu, Senhor, entregaste a nós daquela cruz, ó Deus, que nós tomemos posse essa noite, Senhor. Eu quero declarar a liberdade sobre cada vida, em nome de Jesus. Amém, queridos? Então aqui Jesus Cristo, Ele diz aos judeus, no verso 32, Ele reafirma aos judeus, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas aqui Jesus, Ele estava falando sobre a verdade, não era para os gentios. Jesus não estava falando para que eles conhecessem a verdade, não era para aqueles que eram povos, que estavam longe da bênção de Deus. Não, Jesus estava falando aquilo ali para os escolhidos, para a igreja. Se conhecereis a verdade vos libertará. Queridos, em nosso meio, muitas das vezes, há muitos cristãos que não conhecem a verdade, conhecem um falso evangelho. Eu venho falado muito sobre isso, sobre você conhecer a verdade que está na palavra. Então aqui nós vemos que Jesus ele não estava falando, não era uma pregação que Jesus chegou ali em uma terra onde havia gentios, e Jesus disse essa palavra, não. Jesus, Ele disse essa palavra à igreja, Ele disse essa palavra àqueles que tinham conhecimento com a lei de Moisés, aqueles que supostamente andavam segundo a vontade de Deus. E Jesus ali, Ele traz isso para eles. Se conhecereis a verdade vos libertará. Então primeiro eu tenho que saber a verdade que está na palavra de Deus, não a verdade que eu escolho, a que eu quero ouvir, mas sim a verdadeira palavra, que muitas das vezes nós escolhemos verdades. Como assim, missionário? Como que eu escolho verdade? Sim, você escolhe verdades em sua vida, as verdades que são boas para você, as verdades que vêm contra você, você não aceita elas. E Jesus, Ele estava dizendo isso à igreja. E o que eles responderam aqui no verso 33? Responderam-lhe, somos descendentes de Abraão, e nunca fomos escravos de ninguém. Como dizes tu, sereis livres? 34. Replicou-lhe Jesus, em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Então aqui, queridos, Jesus estava falando, eles falaram, mas espera aí, como que você está falando que nós vamos ser livres, sendo que nós somos livres? Nós somos descendentes de Abraão, o nosso pai era Abraão, ele nos deu essa terra aqui como herança, a terra que significa liberdade. Como que você está falando que nós não somos livres? E Jesus, mais uma vez, vos disse, em verdade vos digo, que aquele que comete o pecado é escravo
do pecado. Então, querido, eu quero que você olhe para si mesmo. A palavra de Deus nos diz que examine o homem a si mesmo, e nos diz também que o único que tem o poder de nos julgar é Jesus Cristo. E eu quero que você examine a sua vida neste momento. Como que você tem levado a sua vida? Você tem se escondido atrás do Evangelho? Ou você realmente tem tido uma vida reta, inteiramente entregue a Jesus? Porque muitas das vezes nós nos enganamos, falando, não, peraí, eu sou cristão, eu sou batizado, eu vou na igreja, peraí, eu estou assistindo um culto, eu sou livre, eu entendo, eu tenho conhecimento. Mas aqui Jesus afirma, peraí, não é porque vocês são descendentes de Abraão que vocês são livres. Jesus identificou que havia pecado na vida deles e disse, aquele que comete pecado é servo do pecado. Então, para quem há pecado na vida, não tem liberdade. Porque a liberdade de Cristo é você ter comunhão com Ele. Ele diz, aquele que está em mim, verdadeiramente é livre. E não tem como você estar metade em Jesus. Você tem que estar por inteiro. Há necessidade de que eu esteja entregue por inteiro em Jesus. Eu tenho que aceitar a condição que eu estou vivendo. Primeira coisa, eu tenho que aceitar que Jesus é a liberdade. E a verdade, qual verdade? Não é aquela que eu escolho para mim, mas aquela que dói, aquela que machuca, aquela que vem contra os meus conceitos. Essa é a verdade que te liberta. Segunda coisa, eu tenho que aceitar a vida que eu estou levando. Aceitar não, perdão. Eu tenho que identificar a vida que eu estou levando. Peraí, há coisas que eu posso mudar em minha vida? Peraí, eu estou pecando, eu estou errando nessa parte. Então eu tenho que levar para a cruz, então eu tenho que estar em Jesus, para que eu possa ser verdadeiramente livre. E no verso 35, ora, o escravo não fica para sempre na casa, o filho fica para sempre. Se pois o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Mais uma vez, querido, pela terceira vez Jesus afirma a eles, mas se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Este texto, vocês anotem ele, Lucas, no capítulo 8, João no capítulo 8, do verso 21, eu estou tirando apenas algumas partes aqui, mas você leia ele do verso 21 até o verso 59, que você vai entender esse contexto. Você vai ver o que Jesus estava falando ali com eles. E Jesus falava, e eles não queriam enxergar a verdade, porque eles estavam presos na religiosidade, eles estavam presos naquilo que eles acreditavam, eles estavam presos no que Abraão fez. Abraão, a palavra de Deus nos fala que eu tenho que viver a minha vida, eu tenho que viver a minha vida reta diante de Deus, porque a salvação ela é independente. Não é porque Abraão, aqui nesse contexto, não é porque Abraão era o pai da fé, não é porque eles eram descendentes de Abraão, que eles estavam livres. Não, muito pelo contrário, eles estavam pecando. Não é porque Jesus morreu pela sua vida, não é porque você é batizado, não é porque você é conhecedor da palavra, que significa que você é livre. Se há pecado na sua vida, você é escravo do pecado, você tem que entender isso. Se eu peco, eu sou escravo do pecado, e não há liberdade, mas foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Então Cristo nos libertou para que nós sejamos livres, totalmente, por inteiro. E aqui Jesus estava falando para a sua igreja. E mais uma vez eles contestam com Jesus. E aqui no verso 55, vamos ler, Gabriel, o verso 55 ao 59. E vós não o conheceis, mas eu o conheço. E se disser que não o conheço, serei mentiroso como vós, mas eu o conheço e guardo a sua palavra.
Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, viu e alegrou-se. Disseram-lhe, pois, os judeus: ainda não tens 50 anos e viste Abraão? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Então pegaram em pedras para lhe atirarem, mas Jesus ocultou-se e saiu do templo. Amém? Então aqui, queridos, aqui nos mostra o final dessa conversa que Jesus teve ali com os judeus. E tudo que Jesus falava, né, Jesus várias vezes disse: em verdade vos digo. Muitas vezes Jesus repetiu isso, ou seja, Jesus estava querendo trazer a verdade para eles, e eles não queriam ouvir. E eles sempre usavam Abraão como escudo, usavam Abraão como escudo para o pecado deles. Eu quero te fazer uma pergunta essa noite: o que você tem usado de escudo, o que você tem usado de desculpas para os seus pecados? Qual a desculpa que você tem levado diante de Jesus? Aqui os judeus levavam muitas desculpas. Muitas desculpas. Quando Adão e Eva cometeram o pecado, quando Deus perguntou a Adão, Adão falou: foi Eva. Perguntou a Eva, serpente. Transferência de culpa. A quem você tem transferido a culpa pelos seus erros? Nós temos que nos perguntar isso. E Jesus disse a eles: eu conheço Abraão, eu conheci Abraão. E Abraão, ele guardou sua fé. Se nós formos ler aqui Deus do início, né? Ele diz isso. Abraão, ele reconheceu ao Pai. E aqui no verso 56 fala assim: Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, viu e regozijou-se. Aqui Jesus estava dizendo a eles: espera aí, queridos, Abraão, ele teve discernimento na sua vida, e ele me viu, ele viu o meu dia e alegrou. Quando fala esse contexto aqui, eu lembro lá de Gênesis. Nós não vamos ler, mas você que queira marcar, lá em Gênesis 14, no verso do 18 ao 20, que nos fala que depois da guerra dos reis, que quando Abraão, ele reconheceu Melquisedeque como sumo sacerdote, e ele entregou a sua oferta a Melquisedeque. Então ali mostra que Abraão, ele reconhecia as autoridades de Deus. E se nós formos olhar em Hebreus, no capítulo 7, no verso 1 ao 3, nos compara Melquisedeque como Jesus. Ali em Hebreus nos fala que Melquisedeque não nos mostra, né, no princípio nem o fim dos dias de Melquisedeque. A Bíblia não cita isso. Projeta para nós aí, para nós vermos esse texto, Gabriel. Hebreus no capítulo 7, do versículo 1 ao 3. Porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão, quando este regressava da matança dos reis, e o abençoou, a quem também Abraão separou o dízimo de tudo, sendo primeiramente por interpretação do seu nome, rei de justiça, depois também rei de Salém, que é o rei da paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias nem fim de vida, mas feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Volta lá no verso 2 aqui, né? Jesus, aqui a palavra, né, em Hebreus nos mostra. No verso 2 nos diz assim: como que Abraão reconheceu o Melquisedeque? Por interpretação do seu nome, o rei da justiça, e depois também rei de Salém, que é rei da paz. Então ali Abraão interpretou que Melquisedeque significava o rei da justiça e o rei da paz. E quando nós ouvimos falar o significado do nome de Jesus, do Messias, os judeus, eles não olharam o significado do nome de Jesus, eles não tiveram interpretação. Por quê? Porque eles estavam reféns no que Abraão foi. Eles achavam que porque Abraão foi o pai da fé, eles estavam respaldados naquele tempo. Sim,
até eles estavam, mas se eles estivessem andando na lei. Quantas vezes eu já usei de desculpa, quando eu estava no mundo, quando eu estava no pecado, quantas vezes que eu usei de desculpa dizendo assim, não, mas Jesus conhece o meu coração, Jesus ele se entregou, a palavra de Deus fala que se nós nos arrependermos no último dia, nós comparamos como aquele ladrão que se arrependeu naquela cruz, no último dia não, mas peraí, se nós nos arrependermos no último dia, nós temos salvação sobre as nossas vidas ainda? Sim, nós temos, mas nós temos que entender também, que aquele ladrão naquela cruz conheceu Jesus naquele instante, aquele ladrão naquela cruz não conheceu Jesus antes. Então peraí, se você conheceu Jesus antes, querido, você tem que andar pelos seus caminhos, não vai querer se arrepender lá no último dia da sua vida. Não, o ladrão se arrependeu no dia que ele conheceu Jesus naquela cruz. E muitas das vezes nós distorcemos a palavra de Deus, nós não temos discernimento. Eu falei aqui sobre isso, não lembro se foi no culto de quebra de maldições, se foi no último domingo, sobre muitas das vezes nós lemos a palavra de Deus, e se ela não é discernida pelo Espírito Santo, se nós não estivermos em santidade com Deus, ela é discernida por outra coisa, talvez até pelo diabo, porque o diabo é conhecedor da palavra, ele que traz confusão. Então muitas das vezes eu usava, mesmo sem conhecer a palavra. Quem já ouviu isso? Não, peraí, mas a palavra de Deus fala que se você se arrependeu no último instante da sua vida, Deus, Ele tem misericórdia da sua vida, e Ele te perdoa e você será salvo. Aí eles usam aquele ladrão naquela cruz, que instantes antes da morte dele, ele reconheceu Jesus, e Jesus falou assim, em verdade eu vos digo, que hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Sim, foi o último instante dele, mas naquele último instante ele tinha acabado de conhecer Jesus. Agora eu te pergunto, você já conhece a palavra? Então é tempo de você se arrepender. Não deixe que a palavra de Deus seja distorcida na sua mente. Os judeus, queridos, eles estavam ali pensando que eles estavam respaldados apenas porque Abraão era o pai da fé, que eles eram descendentes de Abraão. Não, eles conheciam as Escrituras, e era isso que Jesus estava falando para eles. Peraí, vocês conhecem? Abraão, quando ele enxergou o meu dia, ele se alegrou. E vocês estão aqui vivendo o meu dia e estão querendo me matar. Se vocês olharem aqui, Jesus vai dizer isso a eles. Discernimento. Discernimento vem através da comunhão com Deus. Então, querida, a liberdade está na comunhão com Cristo. E logo após aqui, Jesus, para mostrar a eles em palavras, Jesus fez em atos. Jesus, ele curou ali um cego, que era de nascença, está ali no capítulo 9 do livro de João. Eu não vou ler, mas nos dá sequência. E mais uma vez eles interrogaram ali aquele cego. Jesus, ele fez de tudo para que eles o reconhecessem, mas eles não o reconheciam. Por quê? Porque eles estavam presos no que foi Abraão. Eles estavam presos nas desculpas. Peraí, Abraão, nosso pai nos libertou, nós não somos escravos, não. E muitas das vezes, querido, nós somos presos nisso. Nós acreditamos que nós saímos do estado que nós estamos na hora que nós queremos. Isso se dá muito a quem é viciado em drogas, no álcool, em tudo. Não, peraí, eu saio, eu abandono isso na hora que eu quero. Que é viciado na pornografia, não, eu largo mão disso na hora que eu quero. Muitas das vezes, nós não conhecemos a verdade por isso. Nós acreditamos que nós já somos livres, mas nós temos que reconhecer que nós necessitamos de Jesus. E aqui no verso 10, no capítulo 10, novamente Jesus, ele volta a falar com esses judeus. Projeta lá para nós no verso 10, no versículo 1 em diante. João 10, 1, perdão, Gabriel, que nós estávamos em Hebreu, né? João 10, 1.
Eu falei aqui do capítulo 9, gente, mas o capítulo 9 de João, tá bom? Vocês podem, né, depois leiam aí, do capítulo 8, do livro de João, do versículo 21 pode ler, né, o capítulo 8, o 9 e o 10, para que vocês possam entender um pouco mais sobre esse contexto, né, que eu estou trazendo aqui hoje. Então aqui, Jesus novamente ele nos inicia dizendo: em verdade vos digo, quem não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aqui Jesus novamente está com eles. Jesus está falando, aqueles que não entram pela porta das ovelhas, que significa entrega, que a porta das ovelhas significa sacrifício, significa o sangue, né, que foi derramado. As ovelhas elas entravam ali para serem sacrificadas, ou seja, aqueles que não se sacrificam, eles não reconhecem, eles não vivem a verdade. Versículo 2, mas o que entra pela porta é o pastor das ovelhas. 3, a este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e ele chama pelo nome as suas ovelhas, e a conduz para fora. Depois de conduzir para fora todas as que lhes pertencem, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Então aqui Jesus está nos dizendo que não tem como eu conhecer a voz de Jesus sem ter sacrifício em minha vida, sem eu me entregar. É necessário que haja entrega, é necessário que haja renúncia. A porta das ovelhas nos diz sobre isso, sobre entrega, sobre sacrifício, sobre renúncia. E Jesus ele está dizendo que não tem como eu ter salvação na minha vida se não houver renúncia. Qual renúncia? Renúncia dos pecados, renúncia dos erros. Porque quando no tabernáculo, ali em Jerusalém, que havia ali as festas proféticas, que havia, né, que eles sacrificavam as ovelhas, eles sacrificavam para quê? Para que a remissão do pecado do povo, por renúncia, era o que significava. E Jesus está dizendo àqueles fariseus, àqueles judeus: renunciem ao pecado. Não fiquem escondidos atrás de um evangelho. Não fiquem escondidos atrás de uma religiosidade. Não fiquem escondidos atrás do que você acredita, né? Da sua cabeça dura, vamos dizer assim. Jesus está falando: abra seu coração para que a verdade entre, para que eu entre em sua vida. Queridos, abra o seu coração essa noite para que Jesus entre, para que Jesus traga a verdade. Não fique escondido em falsas doutrinas, né? Paulo diz isso numa carta de Éfesos, não vamos ler, mas lá no livro de Éfesos, no capítulo 4, versículo 10, Paulo tem essa preocupação com a igreja de Éfesos, para que nós não fiquemos escondidos atrás de falsas doutrinas. Quais falsas doutrinas são essas? Quem está discernindo a palavra de Deus para você, querido? Se você não está em santidade com Deus, se você não está em santidade com o Espírito Santo, a palavra de Deus tem sido discernida por outra coisa, menos pelo Espírito Santo de Deus. É aonde vem confusões. É aonde você acredita que, não, se eu arrepender no último instante, sim. Mas o último instante daquele ladrão foi o princípio da vida dele. Por quê? Porque Jesus nos diz que quando eu aceito Ele como meu único suficiente Salvador, Ele apaga todo o meu pecado e tudo se faz novo. Então ali, aquele ladrão estava vivendo um novo tempo, porque ele acabara de conhecer Jesus. Mas se você conheceu Jesus há 1, 2, 3, 10, 20 anos atrás, querido, você começou a viver aquele novo tempo, aquele dia. E se você tem andado errante, essa palavra é para você. Não fique escondido atrás disso, atrás que, não, peraí, se eu me arrepender no último dia, eu serei salvo. Não, querido, se arrependa hoje e comece a fazer tudo certo agora. Aceite a condição que você está vivendo. Melhor, não aceite, reconheça a condição que você está vivendo e aceite viver pela verdade. E aqui no verso 10, né, Jesus nos diz assim:
Projeta lá João 10:10. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Amém, queridos? E aqui no verso 17, nós já estamos encerrando. No verso 17, Jesus diz assim: por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para a retomar. 18. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho autoridade para dar e tenho autoridade para retomá-la. Este mandamento recebi de meu Pai. Por causa dessas palavras houve outra dissensão entre os judeus. Então aqui Jesus novamente deixou os judeus ali doidos, né? Falou: meu Deus, quem que é esse homem? Isso nós fomos ver depois, né? Em sequência, eles falam: esse homem está endemoniado, esse homem está doido, como é que fala uma coisa dessa? Queridos, quando eu vejo Jesus falando que Ele veio para que nós tenhamos vida e vida em abundância, e aqui no verso 17 Ele nos diz assim: por isso ao Pai que me ama eu dou a minha vida para a reassumir. Queridos, quando eu li essa palavra eu lembrei lá de Gênesis. Lá em Gênesis no capítulo 2, quando Deus Ele criou o mundo, Ele preparou tudo. Ele colocou árvores boas, Ele colocou ali o jardim do Éden, e Ele colocou o homem no jardim do Éden. Jesus Ele veio, querido, para que a sua vida seja abundante, para que você viva aquilo que o homem ia viver no jardim do Éden. Aquela intimidade com Deus, a fartura, a abundância. Jesus, aqui Ele nos afirma isso. Eu vim para reassumir toda a autoridade, querido, toda a liberdade, toda a abundância que Deus deu ao homem, o homem entregou ao diabo quando o homem pecou. Quando, querido, há pecado em nossas vidas, nós estamos entregando ao diabo a abundância que Deus nos deu. E aqui Jesus, olha o tanto que é forte, querido. Olha o tanto que é forte isso que Jesus disse aos judeus, os judeus não entenderam. Jesus, Ele estava lhe dizendo: queridos, judeus, entendam. Espera aí, meus amigos, entendam. Eu estou aqui hoje para entregar para vocês o que Adão entregou ao diabo. Jesus, querido, Ele está aqui essa noite para te entregar, querido, a abundância que Ele te prometeu, mas por conta do pecado você entregou na mão do diabo. Jesus, Ele está aqui, querido, essa noite para que você tome posse da sua liberdade. É isso que Jesus estava dizendo a eles ali. Eu vim para reassumir. Eu vim para pegar aquilo que Adão entregou na mão do diabo. Eu vim para que vocês sejam plantados novamente no jardim do Éden, onde há abundância, onde há comunhão com a palavra de Deus, onde, né, o Pai vem e se comunica face a face com vocês. Nós vemos isso tão em verdade, queridos, que Jesus se entregou naquela cruz e o véu se rasgou. E quando Adão e Eva, eles pecaram, Deus tratava com eles face a face, mas a partir daquele momento, a face de Deus, eles se esconderam da face de Deus. E Deus, Ele criou outras formas, veio e criou o tabernáculo, para que o sumo sacerdote, né, levasse ali, para que Deus falasse face a face com o sumo sacerdote. E Jesus, querido, Ele estava dizendo àqueles homens: me aceitem, reconheçam a mim, porque eu vim te devolver tudo aquilo que o diabo te roubou. Eu vim te devolver a sua liberdade, porque outra hora foi entregue a Ele por conta do pecado. Querido, Jesus, Ele se entregou pela sua vida para te entregar a chave do paraíso, para te entregar a abundância.
Vamos ler novamente o verso 10. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. O diabo, ele veio ali no jardim do Éden, ele roubou, ele destruiu. Mas Jesus, ele diz que ele veio para que nós tenhamos vida, e vida em abundância. É só nós compararmos, querido. Tenha discernimento. O Senhor, essa noite, Ele está te entregando a sua liberdade. Aquilo que o diabo te roubou, aquilo que foi arrancado de suas mãos, o Senhor essa noite, Ele está te dando posse, Ele está te entregando novamente. Receba a sua liberdade, receba a autoridade para você chegar na sua casa, expulsar todo o mal que está lá. Receba a autoridade, querido, de você ter uma vida santa. Receba a autoridade, querido, dos seus projetos ser bem-sucedidos. Receba a autoridade, querido, de você viver a liberdade que Cristo te proporciona. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Levante as suas mãos para os céus e fala para Deus: Pai, através de Jesus, eu tomo posse da minha liberdade essa noite. Aquilo que foi tirado, aquilo que foi arrancado através do pecado, essa noite eu te aceito como meu Salvador, como meu Senhor. Essa noite eu me entrego como um sacrifício vivo em suas mãos, e eu recebo a chave da minha liberdade. E eu tomo posse da sua abundância em minha vida, em nome de Jesus. Amém, queridos? Dê um aplauso para o Senhor. Receba, querido, essa liberdade. Jesus, Ele entregou para que você estivesse aqui hoje, para que você fosse livre. Amém?